Nesse caso específico, a gente está focando muito na comissão, né? Então, imagina que Tá. eu vou pagar, em média, hoje a comissão é de 6%. Normalmente, você, quando vai pagar, a comissão sempre paga separado. Então, a forma de você pagar isso, eu, de alguma maneira, eu posso te ajudar a facilitar esse pagamento e, ao mesmo tempo, fazer o split para que todos possam receber. Tá, entendi. Muito bom. E também eu vi que vocês têm uma outra tecnologia tá voltada para o e-commerce, né? Uma inteligência artificial que ajuda, acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, ajuda a pessoa a não abandonar o carrinho de compra. Isso daí também Sim. tá no radar aí. Não só isso, como a gente oferece toda a solução de gateway de pagamento. Então, a ideia é que Uhum. qualquer pessoa que coloca hoje um site no ar, ele tem muita dificuldade, muito de como eu vou fazer para ter o recebimento. Então, a gente criou um gateway de pagamento que você consegue receber por Pix parcelado, agora tem muito em breve, a gente, em junho ou julho, a gente acredita que já conseguiria estar fornecendo, Certo. com boleto, com cartão. E esse gateway de pagamento permite não só fazer toda essa parte de pagamento, e a gente ajuda também nessa parte de conciliação, que é super importante. Uhum. E aí também a gente tem ferramentas que acabam propiciando também fazer toda essa parte de recuperação de carrinho. A gente tem catálogo digital, tem uma série de outras ferramentas que ajudam também nessa parte toda de vendas. Tá, interessante. O... acho que a gente acho que a gente não mencionou ainda essa relação. Você tem a Tree e você tem a Clix, né? Que é uma empresa que já Isso. existe há mais tempo, que é uma empresa de software, nasceu nessa DNA de tecnologia, e de lá veio um pouco dessa inspiração para a Trio, né? Eu comecei a empreender há 10 anos atrás, e aí a primeira empresa foi a Clix. Uhum. Empreendedorismo no Brasil, eu digo sempre que é aquela montanha russa, né? Tem momento que a gente está lá em cima, achando que vai ficar milionário, tem momento que a gente está lá embaixo, achando que vai quebrar. Mas a Clix serviu muito para isso. Então, como ela é uma empresa de tecnologia, a gente ainda tem a Clix roda, tem uma série de projetos importantes ainda acontecendo. Uhum. Ela serviu como base. Então, praticamente a gente pode dizer que a Trio nasceu de dentro da Clix. A gente começou a desenvolver sistemas de soluções financeiras para alguns bancos que estavam começando há um tempo atrás. E a Certo. partir dessas soluções, a gente viu que tinha uma solução robusta que permitia que a gente trabalhasse. E aí, quando foi março de 2020, o Banco Central disse que quem estava rodando, março de 2021, desculpa, quem estava rodando antes dessa data podia virar uma instituição de pagamento e tinha até 2029 para se regular. Então, a gente Tá. acabou seguindo isso, depois fez a parte virou participante do Pix, e na sequência agora a gente fez a regulação, a gente até antecipou, não esperou até 29, acabou fazendo agora em 25. Mas a Clix acaba ajudando muito nisso. Então, a gente tem um braço hoje de desenvolvimento que muitas vezes nos ajuda até definir a estratégia para onde a Trio vai. E não só isso, né? Ajuda também nessas novas tecnologias, tanto a parte de inteligência artificial, quanto a parte de quais ferramentas a gente vai usar para evitar fraudes, segurança cibernética. Então, tudo isso tem muito nos apoiado a Clix. E eu vi também. Então, tudo isso que a gente está conversando até agora foi tudo permitido por essa licença de IP e ITP. Talvez só fazer um comentário bem rápido para distinguir as duas. Você disse que o ITP é mais, mais, não sei se é mais sofisticado, é mais Na verdade, complexo. o ITP está muito em cima ele chama iniciador de transação de pagamento, está muito em cima do que é o Open Finance. Então, quando a gente fala do ITP, acho que o grande ponto é, além de ter acesso às informações, ele vai permitir que no futuro a parte toda de seja tenha, por exemplo, um pagamento tenha menor fricção. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, hoje do Pix, o Pix é aquela história de que você tem que abrir o seu aplicativo do banco. Primeiro, você abre o aplicativo, coloca a sua agência, conta, coloca a sua senha, reconhece o facial normalmente, aí vai lá, abre o Pix, define se vai ser um copy-cola, não sei o quê. Quando a gente fala de iniciador de pagamento, a gente muitas vezes vai conseguir com 2, 3 cliques fazer um pagamento, sem precisar entrar no banco. Por quê? Porque antes eu já dei uma permissão dizendo, eu normalmente compro na loja X. Então eu já deixo pré-estabelecido que você vai poder pagar algo com esse iniciador de pagamento na loja X, e aí praticamente com 2 cliques você já está fazendo um pagamento. Então, essa é uma coisa que cada vez mais também o brasileiro vai começar a verificar no dia a dia e vai facilitar muito as vendas e vai ser uma coisa muito mais simples. Então, a redução do número de cliques, então, é um diferencial para mais vendas, e vendas mais Sem rápidas. dúvida. É aquela história, né? Quanto mais você consegue fazer que o seu cliente compre por impulso, a chance de comprar é maior.
Sim. Quanto mais se demora, você tem uma jornada de vendas que gera muita fricção, a chance do arrependimento ou de, putz, Entendi. será que eu tô pronto? Será que eu preciso daquilo mesmo agora? Será que eu não posso esperar um pouco mais? Então, acho que isso que, pensando do ponto de vista das empresas, quanto menos fricção nesse processo, nessa jornada, melhor para a conversão. Tá. Isso é o ITP. E aí o IP é aquele que é mais geral da A IP é instituição de a pagamento. instituição de pagamento no geral. Acho que essa é uma coisa até interessante, né? O Brasil, acho que o Banco Central ele acabou ajudando muito nessa democratização, né? Quando a gente pensa no passado, quando a gente, acho que há alguns 10, 15 anos atrás, a gente tinha, acho que 5, 6 bancos no Brasil. Acho que 2 públicos e o resto 4 privados. Hoje, quando a gente olha, a gente tem uma série, né? Então, a gente ainda não está num tamanho dos Estados Unidos, que praticamente quase cada bairro tem um banco, mas a gente está indo para um caminho muito parecido. Isso ajuda muito, não só a universalizar essa parte financeira, então cada vez mais o brasileiro tem, acho que a pandemia também ajudou muito nisso, né? Acho que as pessoas começaram a se bancarizar, então hoje a quantidade de pessoas que não tem nenhuma conta em algum banco acho que é mínima. Sim. E ao mesmo tempo ajuda também a que as tarifas baixem. Então, aquela história, se um banco te cobra uma tarifa de conta, outros, por exemplo, que a gente chama de banco digital, que nada mais é do que uma instituição de pagamento, ela muitas vezes não está te cobrando nada. Então, acho que isso dá ao consumidor essa possibilidade de poder ter opção de escolher. Ele não precisa mais ficar amarrado a um banco só, né? Curioso, assim, né? Porque, como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Esse é um canal focado em negócios. Existem muitos canais que falam mais de finanças, de investimentos. Mas eu penso assim, para toda essa galera aí comprar mais e mais rápido, elas têm que ter dinheiro. Sem dúvida. E para elas terem dinheiro, elas têm que trabalhar. Esse dinheiro pode ou vir de um salário, de um CLT, por exemplo, ou de uma PJ, ou enfim, de algum tipo de negócio. E aí eu penso nisso, cara, pô, como é que a gente estimula que mais negócios surjam? Para ter mais empresários, que contratam, por sua vez, mais pessoas, que aumentam os seus salários, que aí fazem essa roda continuar girando. Porque eu acho que é só assim que a conta fecha, né? Porque senão fica aqui, compra, mas aí chega uma hora, putz, acabou o dinheiro para pagar. Claro. Né? E acaba gerando uma série de outras coisas, inflação, tem um monte de coisa que acaba acontecendo. Exatamente. Eu acho que cada vez mais, assim, as coisas precisam ser mais simples, né? Então, acho que desde o governo ajudar simplificando processos, impostos e tudo isso, a gente vai ter uma reforma tributária que